Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão IA, o podcast de IA do TIRS. O nosso encontro mensal para descomplicar esse universo fascinante e às vezes assustador da IA. Eu sou o Roberto Mazzilli, host desse podcast, e trago para sentar na bancada comigo o nosso especialista técnico e co-host, Marcos Sperbi. Tudo certo, Marcos? Roberto Mazzilli, tudo certo. Para reforçar nossa turma de especialistas, trazemos novamente Arthur Matos, engenheiro de inteligência artificial da DBC, e Carlos Carvalho, arquiteto de soluções da Cabase. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Tarde, obrigado pelo convite novamente. Neste episódio, iremos trazer algo que, sem dúvida, está movimentando o setor da IA neste ano de 2026. Os agentes de IA e IA agêntica. Aliás, tem uma pequena diferença entre os dois conceitos. Enquanto agentes de IA é um componente de software individual, a IA agêntica é a arquitetura de uma forma geral, mais ampla, com capacidade de planejar ações complexas e orquestrar múltiplos agentes de IA, trabalhando juntos, de forma autônoma, para alcançar um grande objetivo. Alguns dados aqui interessantes sobre a adoção global da IA agênica, olhando as consultorias de mercado como Gartner, McKinsey, PwC e IDC. 79 a 97% das empresas relatam já terem implantado ou estarem em processo ativo de adoção de agentes de IA. 51% das empresas já possuem agentes rodando em ambientes de produção. E o Gartner prevê que até 2028, pelo menos 15% das decisões de negócios do dia a dia serão tomadas de forma de 100% autônoma por IAs agênticas. São números que crescem e a cada dia que trazem muitos elementos por trás, como velocidade, custos, empregabilidade e novas formas de realizar o trabalho. Dentro do processo de evolução da IA e a chegada da IA agêntica, traz um elemento novo para a TI, sempre usada para apoiar as empresas de modo geral. Esse elemento novo é a proatividade. Vamos aos fatos. Enquanto os chatbots possuem características de serem reativos, dependentes de prompt e possuírem uma memória isolada, os agentes de IA são proativos, possuem uma capacidade de planejamento e execução autônoma de loops. Agora, vamos envolver o nosso time de especialistas, iniciando pelo Marcos. Marcos, em seus projetos de consultoria, como tem sido esse movimento? Como as empresas têm iniciado a utilizar agentes de IA? Ok. Na minha experiência, né, o pessoal começa com workshops de IA geral, né, fazendo um pouco de conceitos, trazendo um pouco de conceitos, trazendo engenharia de prompt, enfim, aquelas coisas básicas. E depois o pessoal começa a usar agentes ali no Cloud Cowork, que é a maneira mais fácil que eu vejo assim, de qualquer um conseguir criar agentes facilmente, né? Sem código nenhum, né? Só criando os skills e depois programando essas skills. Aí, passando essa fase, por exemplo, isso aconteceu lá no Lamáquia, advogado, eles fizeram lá o workshop, usaram bastante, depois eles fizeram a parte de workshop de agentes, começaram a usar, né, os agentes via Cloud Cowork, e acho que o próximo passo agora deles lá é ir para um agente mais avançado daqui a pouco, né? Mas eles estão voando. Ok, acho que para mim era isso. Arthur, dentro das tuas experiências, como as empresas têm iniciado a utilizar agentes de IA? Perfeito. Então, eu fazendo uma pequena recapitulação, eu trabalho como engenheiro de inteligência artificial e a gente trabalha na vertical de inteligência artificial da DBC Company. Então, todas as nossas demandas têm a ver com o assunto. Tudo que chega para nós é referente à inteligência artificial. E, nesse sentido, o que tem sido muito popular, e acho que semelhante ao que o Marcos trouxe do processo de workshops,
é um processo de discovery. Então, ficar algum tempo, 1 mês, 3 meses dentro da arquitetura de um determinado cliente, fazendo um entendimento apurado do que ele tem de processos, do que ele tem de gargalos, onde está a força de trabalho dele, onde eles estão alocados e qual é realmente a demanda. E dentro desse processo de discovery se faz um levantamento de que tipo de agente pode ser criado e que tipo de processo pode ser automatizado, até identificando às vezes a real necessidade disso, porque muito se fala de agentes como buzzwords e como algo que todo mundo quer fazer parte, quer entrar, mas às vezes o processo é consultivo e a gente também tem que pisar um pouco no freio e dizer, olha, aqui eu enxergo que é uma automação de RPA, é um caso um pouco até mais barato, né, menos custoso. Então, esse processo de discovery é quase que um aculturamento e um entendimento mais aprofundado de onde agentes se encaixam dentro de uma estrutura. Esse, para mim, é o primeiro passo que uma empresa deve tomar, esse entendimento de onde os agentes conseguem ter um ganho real, quais são os KPIs que a gente está realmente tentando alcançar, e daí, a partir disso, a gente entra na implementação, que nem o Marcos disse, a criação em si não é algo hoje muito dificultado, a gente consegue hoje criar com facilidade agentes, mas a gente tem que partir de um entendimento mútuo de qual é o nosso ganho e qual é a real necessidade por trás disso. Isso resolve um pouco aquela questão do cliente não saber o que ele precisa ou o que ele quer. Ele quer implementar tecnologia, mas muitas vezes não sabe por onde começar. Exatamente, exatamente. Tem o querer é muito grande, que nem tu citou os números, as empresas todas ou querem ou já estão no processo de implementar. A questão é que muitas enxergam, depois de implementar, às vezes, que não é o ganho que elas esperavam, que o custo excede todos os ganhos percebidos, e isso acaba sendo daí um processo detrimental no sentido de que a gente enxerga aí empresas que fazem cortes na sua força de trabalho e depois, né, ficam tem que voltar atrás, tem que recontratar de mercado, porque perderam funcionários pensando que iam substituir por agentes, substituir por automatizações. Então, essa identificação é crucial, é como encontrar ali a dor mesmo da empresa, além da necessidade, né? Além da vontade do querer. Perfeito. Carlos, nossas tuas experiências relativas ao início do uso de agentes aí por parte das empresas. Eu vou tentar continuar o gancho do Arthur aqui, porque a vertente é bem parecida, né? Isso a gente acaba encontrando muito também. O que que tu quer? Eu quero colocar IA. Como? Não sei, eu quero colocar. Eles querem colocar porque alguém me disse que aumenta a minha produtividade e vai ser melhor e vai funcionar, vai fazer tudo. Mas o pessoal esquece que por trás disso tem todo um planejamento antes, assim como ele começou. Tu realmente precisa disso naquela área? Tu tá com os teus processos organizados para poder fazer isso? Né? A gente entra no âmbito mais de governança daquilo do que efetivamente só fazer. Porque se não adianta, se tu começa a subir desordenado, tu vai gerar desordem lá no final e cada um vai ter seu fluxo, cada um tá fazendo de um jeito e aí tu badernou todo o teu sistema que já era já complexo porque não tinha organização, né? Então, na nossa expertise ali da Cabenzi, o processo de governança tem que vir atrelado junto com essa tua caminhada tecnológica. Então, vamos falar de desenvolvimento de software, ok? Nós vamos ter um fluxo de desenvolvimento de software que deve ser seguido pelos desenvolvedores. Nós vamos falar de um agente lá no Copilot que usa o Cowork, temos que ter as regras estabelecidas de segurança daqueles agentes e compliance para que possa ser feito da melhor forma possível e não fuja a nossa governança. Porque senão vira bandaluê, né? Cada um vai fazendo de um jeito, cada um joga de um canto, daqui a pouco tu vai ver, tu tá mandando e-mail com planilha de faturamento pra sabe-se lá Deus onde. Sem Ou num agente segurança. chinês daqui a pouco que tu tá testando ali pra fazer alguma coisa, assim. Então, é muito complexo isso. Ficou muito abrangente e ao mesmo tempo ficou muito complexo de tu controlar isso, de certa forma. Eu tive semana anterior numa indústria, tá? Uma metalurgia relativamente grande. E lá eles não tinham a figura do gestor de TI, mas os usuários já estavam em certos silos produzindo IA, tá? Então, e ao mesmo tempo que eles davam liberdades para os usuários trabalharem um pouco dados com IA, eles
sabiam que alguma coisa precisava ser feita, né, no sentido de melhorar a governança. Tinham essa preocupação, né. Então, eu acho que hoje o principal desafio é, nem sempre tu vai ter as pessoas, né, nos lugares certos, eventualmente pode até não ter aquelas pessoas, mas a necessidade de processos organizados, como vocês estão pautando aqui, é a primeira, né, que deve ser pensado, né. Eu acho que o trabalho passa por fomentar um pouco essa questão. Bom, mas que bacana. Poderíamos dizer que estamos passando por um processo de transição com equipes virtuais. O conceito aqui de equipes virtuais entra um pouco equipes humanas mais agentes, certo? Vocês acham que a gente pode estar passando um pouco por isso, né? A organização está se moldando. Eu vejo assim ó, que muitas vezes os empresários precisam contratar e ficam com um pé atrás. Será que eu preciso? Ou um agente de IA me resolve o problema e daqui a pouco eu não faço, não contrato. Aí eu não faço nenhuma coisa nem outra, sobrecarrego as pessoas existentes, né? O que vocês acham que está acontecendo nessa questão de mercado? Marcos, eu começo por ti, tá? Tu acha que isso está acontecendo no mercado, assim, essa questão de equipes virtuais, de uma forma organizada, meio ad hoc, assim, meio, né, tempestivo, enfim? É, é, realmente as empresas, né, elas querem, elas tem empresa que se sente, né, com o FOMO, né, Fear of Missing Out, que acham que estão perdendo alguma coisa, que eles têm que fazer qualquer coisa, né, para entrar no IA. Ninguém faz um planejamento, até porque, como vocês disseram, eles querem experimentar primeiro. Eu acho que isso é bom, experimentar, né, e depois colocar em prática um agente, né, esses agentes, né, tu começa a fazer um agente que faz alguma coisa, né? Faz uma determinada tarefa mais rápido para ti. Só que a gente sabe que tem agentes que são super sofisticados, né? Nós temos lá na empresa, a gente dá nome, né? Para um dos nossos agentes é a Vanessa, é em homenagem a uma pessoa que era muito organizada, é um dispatcher, né? E a Vanessa, ela faz tudo. Tudo que um coordenador de operações faz, ela faz melhor. Ela não deixa estourar SLA, ela manda um briefing para todos os técnicos da empresa de manhã cedo, manda um outro briefing geral para os coordenadores, dizendo lá para a atendente qual o técnico que pode ir em tal agenda, tá? Ela verifica quando um técnico, por exemplo, vai numa empresa, ela vai lá num gerenciador de projetos e tarefas e diz, olha, tem uma pendência lá naquela empresa, junta e fala para que ele pegue alguma coisa, leve algum material, tá? Enfim, e entre outras coisas, que ela tá fazendo que já são tanto, já pega, dá informações sobre informações de infraestrutura da empresa. Então, como é que é lá a infraestrutura da empresa X? E ele já pega, já traz, ela vai lá na base de conhecimento, tá? E traz essa informação para o técnico também. Eu vou dizer assim que é a minha melhor obra até agora. Foi impressionante assim, o que já está E o pessoal lida bem com isso, não? mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho, só contar o que aconteceu essa semana. Teve, eu estava fazendo uma revisão, né? E tem uma parte que são do agente que são users.md, né? Que são características lá de cada usuário. E tinha um técnico lá no user, né? Eu não tinha colocado aquilo. Aí eu perguntei, né? Comecei a conversar com ela e ela disse, não, ele disse que ele é um técnico interno, tá? E que eu tinha dado uma tarefa para ele e que não era para ele dar essa tarefa porque ele era um técnico interno e não externo. Pô, o cara tava dando regras, cara.
né? Aí vem os guardrails, né? Então aí eu peguei e disse, não, ninguém pode fazer isso. É só o pessoal que controla o sistema e tal. Quando pedir, pode pedir, mas que venha, né, para a gente esse pedido e a gente vai avaliar e vai implementar com estrutura. E aí e isso aconteceu por acaso que deu um crash no sistema de manhã, com aquela rotina que o cara tinha pedido. Imagina, sabe? Então tem certo, o cara tentam burlar, sabe? Tentam conversar com a IA e tentam. Tem um cara, outro cara pediu para não mandar mais SLA quando estiver estourando para ele. Eu disse, "Bom, mas aí eu disse, não, não pode fazer isso. Todos são tratados da mesma forma. Todos os técnicos que tiverem SLA estourando, eles vão receber né, uma alerta. Então, essas coisas assim, das próprias pessoas, né, elas tentam burlar. Em compensação, tem outras pessoas que têm ideias maravilhosas, né? Enfim, esse banco de informações, a gente fazia mutirões, tá? Em algum sábado, um sábado por mês, juntava vários técnicos e ia lá popular, né, o banco de informações. E eram muitos clientes no início e tal, e o cara teve uma ideia, a seguinte ideia, eu posso falar para a Vanessa, para ela ir lá e colocar? Sim. Então ela pega, estrutura o que ele pediu e diz, é isso? E a Vanessa agora, então não precisa mais mutirão, não precisa mais um técnico sábado que está de plantão ficar colocando informações novas. Na hora, por mensagem de voz, o sujeito pega e já atualiza o banco de informações. Sensacional, né? Sim, dando uma eficiência muito maior ao processo. É que aqui também a gente entra um pouco nessa questão, né, tu começa a interagir com pessoas com algo que não são pessoas, mas são regras da empresa, né? E aquilo que eu estava comentando no guarda-reis, né, as pessoas gostam de testar os limites, o que pode e não pode. Adoro. Querendo ou não, acho que está todo mundo nesse conceito de equipes virtuais experimentando também, né? E é a mesma coisa, estamos lá, o Google está em processo de lançamento do Gemini 4. Depois que eles fazem o treinamento do modelo, tem etapas para tentar entender se esses guardrails estão ok ou se alguém vai conseguir burlar alguma coisa nesse sentido, né? Essa exploração. Carlos, o que que tu tem de experiência nesse quesito que tu gostaria de trazer? Eu acho que, indiferente dela ser virtual ou presencial, né, o pessoal sempre tenta, de alguma forma. Seja É aqui uma ou seja lá. satisfação se conseguir alguma coisa. Existe uma regra, mas será que eu consigo sair pelo ladinho aqui, pela tangente, só um pouquinho? Será que eu consigo botar 5 minutinhos a mais no meu ponto aqui pra fechar ali a troca de roupa, alguma coisa assim? Então, não adianta o local. Eu acho que sempre que tu vai haver ali o pessoal tentando te burlar, saindo pela tangente ali, ou o pessoal indo contra, e aí a gente pode entrar numa outra vertente aqui, né, que é aquela, vai roubar meu trabalho agora porque tá fazendo tudo pra mim, eu não quero, Quando a né? gente fala de equipes virtuais, a gente acaba a pessoa experimentando coisas que daqui a pouco eram feitas por horas, né? De repente até alguém ganhava com isso, daqui a pouco não ganha mais, ia sábado, enfim. Então a gente entra no mundo do trabalho, né? Exato, então acho que o burlar pode ter a ver também com esse sentido, assim, né? Porque o cara não tá afim mesmo porque ele acha que vai tirar o emprego dele, alguma coisa, né? E ali na nossa experiência, os dois pontos que a gente está focando muito hoje é justamente esse. Governança, porque sem tu te estruturar, tu não consegue alavancar, e tu tem que usar ela de uma forma mais uma alavanca para ti. Não é para te dizer, eu fazia copo, agora faz para mim e vira as costas. Não, como é que eu posso te usar para fazer melhor esse copo? É, ela está sendo um potencializador das tuas qualidades. É assim que a gente tem Mas tem que, observado que funciona mas de uma tem que forma melhor. vender às vezes algumas ideias assim, né? Porque tu sabe que do outro lado o cara pode ser reativo, né? Tu tem que envolver ele em cima do método, dizer que ele está participando, como É, coisas que a gente muda sim, mas é perfis e perfis, né?
Pra esse pessoal que eu acho que tem essa mentalidade, infelizmente, cara, estão tirando ali o que eu faço e vão roubar meu emprego. Mas ele não consegue enxergar que todo o trabalho braçal que ele tinha de fazer tá sendo feito por alguém agora. Ele pode pensar em outras 1000 coisas pra melhorar aquele fluxo que ele Sim, fazia. exatamente. E pode pensar, é isso que eu também. Aí eu acho que vai depender muito do perfil da pessoa, mas fecha muito com isso. Eu acho que são os 2 pontos principais que a gente tá focando, pelo menos do nosso entendimento, né? E ajuda demais. É para isso que tem que usar ela, sabe? Eu acho que o 100% autônomo, eu acho que é muito Algo mirabolante. surreal, né? Apesar de já é comprovado que dá pra te fazer. Sim, sim. Cria as regras, põe lá, vai sair daqui, vai sair do outro lado, certo, eu sei. Mas ser o 100% autônomo ainda eu acho que é muito eh, ficcioso, assim, na mente, pra ti não ter um processo de revisão, um processo de alguém lá botar o olho e ver que fez certinho mesmo, ó, que bonitinho, né? Vambora, sabe? Algumas tarefas eu acho que é possível, sim, né? Até porque tu tem um personagem na IA agêntica que são os vigias, né? Sim, sim. Não, o que eu digo 100% é no sentido de eu vou pegar a minha atividade toda, tá contigo aí. Ah, Vou não. virar as costas e vou sair Ah, fora, não, sabe? não, 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 não. Não? Que nem desenvolvimento de software, né? Eu até acho que assim, ó, as pessoas que estão nessa empreitada de utilização de agente, enfim, tem que tentar entender também algumas questões, né? A gente deve poder educar, né, as pessoas que às vezes vêm com essas ideias mirabolantes de achar que agora eu vou automatizar tudo, né? Puxa, o meu estrago também pode ser muito maior se eu tiver tudo automatizado, né? E realmente, eu vou estar operando com quem? Daqui a pouco eu opero com organizações que não estão automatizadas e sentem até um certo risco de lidar com. A gente sabe que a automatização demais, sem controle, pode gerar enormes prejuízos. É ótimo, no primeiro momento, dizer que tu faz aquilo rápido ou com menos pessoas. Mas o prejuízo que tu pode ter se alguém percebe uma vulnerabilidade, se tu não tiver pontos de controle e o que aquilo pode representar, às vezes tem gente que explora vulnerabilidades muito tempo e ganha muito dinheiro até aquela pessoa se dar conta que ali tem uma vulnerabilidade para você corrigir. Aí o estrago já está feito. Foi o que aconteceu agora, semana passada, né, com a OpenAI, vocês viram? Ela tentou invadir, né? Conseguiram conter a Hugging Face. Impressionante, assim, o que aconteceu. Eu acho, tá, que foi uma estratégia de marketing tipo mitos, assim, tá? Quando eles lançaram, tá? Não desceu muito bem aquilo ali. Mas, enfim. E tu, Arthur, o que que tu nos traz sobre essas considerações, né, de equipes virtuais aí? Pois então, tentando pegar esse gancho, eu acho que vem de um local de transparência, de governança, de entendimento mútuo. Que nem eu estava comentando sobre o processo de discovery, às vezes é ouvir o que tu não quer, é ouvir que talvez as funções que ocupam grande parte do teu dia são simples e podem sim ser automatizadas e podem ser feitas de maneira mais eficiente, mas não de uma forma ofensiva, né? Esse processo de aculturamento ele tem que ser gradual e tem que ser algo que faça sentido também para a equipe de trabalho. Tem que ser algo que eles percebam o ganho e tenham N outras tarefas para fazer nesse tempo que eles acabam ganhando e acabam economizando. No sentido de agentes de trabalho, o que eu enxergo, e daí resgatando um pouco os pontos também do nosso último episódio, é que a gente falou muito sobre agentes copilotos que trabalhavam junto conosco e acho que cada vez mais, conforme vai potencializando a inteligência artificial, a gente vai começar a ver eles como entidades completamente separadas da pessoa. Então, eu uso muito o exemplo da linha de produção, que a gente tinha N funcionários numa linha de produção, trabalhando, fazendo cada um sua parte de um veículo, digamos, e agora a gente tem máquinas que fazem isso e a gente tem um supervisor dessas máquinas. E acho que daí alinha muito com os pontos que vocês falaram de ter um revisor de segurança, ter um aprovador final, ter alguém que faz essa validação, mas isso é um papel mais especializado. Não é a pessoa que parafusava a roda direita, é a pessoa que conhece o processo como um todo, tem essa visão holística de qual que é o processo de montagem do carro e consegue fazer uma análise apurada de se a máquina está fazendo um trabalho
igual, melhor, tão bom quanto, pior, a gente precisa ter essas pessoas dentro da organização também para entender, ó, meu processo foi automatizado. Agora, ele está mais eficiente, ele está pior, ele está da mesma maneira, eu não ganhei tempo nenhum, mas agora eu estou economizando ou gastando mais com tokens. É esse entendimento que a gente tem que ter quando a gente olha para agentes como entidades separadas, porque a gente não pode também comparar uma licença, algo que custa R$ 100 no mês, a um agente que vai realmente substituir uma função. Isso deveria ser visto com outros olhos até na questão monetária, na questão de investimento, porque isso é um projeto, é um preço, é algo que vai ser mais elevado, né? Eu É, tenho só corroborar contigo aí. É, é o que a gente pode fazer uma comparação entre um agente, né, para alguém. Tu vai explicar alguma coisa e tu faz uma comparação com um agente ou um funcionário digital. Se tu for falar em agente, tu vai dizer, bah, o cara gastou, né, R$ 300 em token. É bastante, né? É bastante. Dependendo de qual é o modelo também, né? Se tu usar o Anthropic, é pouquíssimo. Mas, enfim. Agora, se tu for comparar com um funcionário digital, com alguma coisa que algum outro funcionário fazia manualmente há tempos atrás, puxa, aí a ideia é completamente diferente, né? Quanto é que custa, né? Uma pessoa que fazia aquilo. Uhum, E quanto... exatamente. E também, né, acho que até tem um pouco de controvérsia por trás, porque uma contratação vem com leis, vem com benefícios, vem com horas mínimas e máximas, e daí como a gente controla isso pensando numa máquina, propriamente, né? E acho que é aí que vão entrar cada vez mais esses papéis de revisores, de especialistas. Eu mesmo, como engenheiro de IA, tem um pouco desse papel de revisar o funcionamento, entender se aquele comportamento está dentro de um padrão esperado. Num determinado projeto que a gente fez de reconhecimento de imagens, em um certo ponto do desenvolvimento eu falei, pô, eu podia fazer esse trabalho aqui porque depois que o agente fazia a classificação, eu tinha que manualmente, para fazer a validação manual, que a gente chamava, eu tinha que manualmente ver todas as imagens que ele classificou e eu mesmo dar o meu veredito de se aquilo foi correto ou foi errado, para fazer daí a validação humana. Por enquanto, a gente ainda depende um pouco disso para entender se a funcionalidade está ok. Cada vez mais, que a gente disse, vão ter agentes, camadas, né, de agentes revisores, agentes capazes de dar o veredito final. É muito complexo quando a gente entra nisso, e eu concordo com o que foi colocado antes, de que talvez seja um pouco utópico e um pouco futurista demais, mas 2 anos, 3 anos atrás, eu não pensava em agentes que eram capazes de fazer um PPT, capazes de fazer uma imagem, né? Imagens geradas por inteligência artificial tinham uma identidade muito única, que era era uma coisa que tu não conseguia enxergar muito bem, nenhuma linha não, chegava ao fim, tinha né? coisas horríveis assim, né? Exa Quando envolvia texto, então, junto na imagem, vinha erros grotescos. Exatamente. Hoje a gente já consegue gerar textos, imagens, PowerPoints, Excels, tudo É. com inteligência artificial. E aqui eu acho que tem um ponto que quando a gente fala em agente, a gente sempre pensa em automatização, em trabalhar 24/7, coisa do tipo. Mas tu tá trazendo um elemento que, para mim, é similar quando a gente fala, por exemplo, do Claude. Né? Seja no Claude como IA, na última versão, e esse protagonismo dele estar acima das outras em comparativo, pelo menos em alguns momentos, né? Depois outras superam. Mas seja no Claude, quando vazou aquela versão que o pessoal teve acesso ao código-fonte, enfim, as diferentes camadas. Né? E alguns até disseram assim, poxa, o Claude tem mais essa camada de revisão aqui, tem outra. Se a gente remete isso para a organização, por exemplo, ela pode estar fazendo o seu trabalho, montando agentes, né, mais especializados, pode estar melhorando o seu trabalho do que era com pessoas. Simplesmente com pessoas, porque ela não ia botar várias camadas de pessoas para entregar algo. Agora ela pode se especializar mais nessa entrega e se diferenciar, né? Então, isso eu não tenho ouvido falar muito, mas faz total sentido, né? Especializar mais ainda o trabalho, entregar ele de forma diferenciada usando agentes especializados para isso, né?
Exatamente, daí vai até um pouco contra essa tendência de querer fazer qualquer implementação a todo custo. É um entendimento muito mais apurado, muito mais elevado, quando a gente começa a falar de camadas, de agentes interagindo um com o outro, né? Abre muito mais margem para erro também, mas abre muita margem para ganho e é totalmente diferente de uma organização que quer ingressar pela primeira vez nessa, vamos chamar de trend de inteligência artificial. É muito, muito diferente e é muito mais elevado. Até por isso que Anthropic é uma empresa só disso, né? E daí empresas que estão implementando isso têm um viés completamente diferente. A Anthropic, eu acho que ela é um pouco... O sucesso da Anthropic é porque muito pela falta de GPU. Impressionante a Anthropic, né? Porque ela não tinha nada, eles não tinham capital nenhum. Os 2 caras lá saíram, né, da OpenAI, o Dario Amodei e a irmã dele, e fundaram a Anthropic, mais 2, 3 ali, e hoje a Anthropic vale $1 trilhão. É complexo, né? Se permite só dar uma aprofundada aqui. Quando a gente fala de agente, eu acho, pro nosso lado aqui, a gente fala de agente de codificação. Quando a gente fala de agente para a área de negócio, a gente está falando de algo como o Cloud Cowork ou o Copilot. E aí tem um pouquinho de distinção nisso, no que eles podem fazer e conseguem gerar, né? A gente chama aqui do processo do harness, né? Que é o que aquele cliente que conecta numa LLM tem capacidade de fazer. Então são as camadas dele ali, do core de segurança dele e das capacidades que ele tem junto com skills embutidas do próprio cloud, do próprio codex, não sei o que. Então tem uma distinção quando um usuário final, por exemplo, do teu back-office está usando um Copilot, para quem está desenvolvendo software está usando um agente, né? E aí nós podemos entrar numa gama muito grande, né? Quando eu falei que é possível tu automatizar 100%, é porque hoje eu consigo, por exemplo, abrir um board tipo Miro, por exemplo, assim, abrir um agente do Copilot ali, um terminal do Codex, um terminal do OpenCode, cadear eles entre chamadas e eles se conversarem entre si para resolver um problema. Essa é a próxima pergunta. Como os agentes cooperam? Então, pode seguir aí. Então, fechou a casa, né, na verdade, mas eu consigo fazer isto hoje. Se eu mandar para um desses agentes orquestrador pedindo uma tarefa, ele pode conversar com outros, chegar no meu resultado final e me entregar minha tarefa. E a gente trabalha dessa forma. Eu tenho um agente para cada coisa especializado em uma determinada área. Falando de desenvolvimento de software agora, né? Então eu tenho o meu agente que é só desenvolvedor, eu tenho meu agente que é só design, meu agente que é só QA, meu agente que é só fazer o processo de code review, só o de documentação, só o que faz alinhamento como se fosse um PO para fazer levantamentos de regra de negócio e ambientação, gera o caso de uso, teste unitário, cada um especializado na sua forma. Todos eles estão encadeados num ecossistema, onde uma tarefa só, uma entrada, consegue conversar com todos eles e se organizar de certa forma. Então, quando a gente diz que o 100% é atingível, ele é atingível hoje já, de alguma forma. Mas ainda assim, tu fica com aquele pé atrás. Putz, eu sei que eu pedi batata, ele tá me entregando batata. O Human in the Loop, né? Human in the Loop. É o processo. Os pontos de revisão que a gente entra por causa do processo de compliance e governança são necessários ainda, no nosso ponto de vista. E para mim ter certeza que eu pedi batata, ele entregou batata, mas aqui no meio ele não fez um purê. Porque existem regras, né? Exatamente. E eu acho que nessa linha, esse ciclo fechado, ele também depende muito de termos as garantias da ingestão. Então, esses dados que estão entrando, essas regras de negócio que ele está consumindo, estão de acordo com a minha expectativa ou estão de acordo com a expectativa do agente também? Eles estão atendendo um padrão de qualidade mínimo ou eles são gerais demais e vão dar muito espaço para criatividade? Porque quando a gente fala de IA generativa, mas principalmente daí falando de chatbots, por exemplo, eles têm a máxima de gerar algo, te trazer alguma resposta, mesmo que essa resposta seja uma dúvida para aprofundar mais, ele tem essa máxima. E quando tu fecha o ciclo, sem nenhum ponto de revisão, tu abre muito espaço para ele inventar conforme ele faz, inventar no meio do caminho, porque, pô,
faltou uma determinada regra, faltou uma determinada stack, não sei que biblioteca eu vou utilizar para conectar meu back-end com meu front-end, por exemplo, ele vai inventar baseado no conhecimento dele. Exatamente, e é esse entendimento que a gente tem que ter. Cara, estamos confortáveis com essa invenção, com dar autonomia para os agentes, ou temos processos de governança, que nem tu tem, de revisar e fazer. É esse entendimento, e daí vai da complexidade de cada operação. Um projeto mais simples, um projeto mais caseiro, talvez realmente consiga fechar esse ciclo com muito mais facilidade. Agora, quando a gente fala de empresas, na DBC a gente atende muito o setor contábil e setor de assegurados, seguradoras, no caso, cara, a gente está falando de valores e valores altos. Então, para esses processos entrarem em produção, depende de muitas validações, não só de o meu ver humano olhar e dizer, não, acho que o resultado está legal. É muito mais complexo que isso, e a gente precisa contar com isso no nosso momento de planejamento. Aí que entra, né, o discovery, a transparência, o entendimento de planejar antes de implementar, mesmo que a implementação seja realmente acelerada e facilitada. Sim, só para fechar o ponto de exemplo, que eu acho que é bem interessante também para contexto, né? O que tu colocaste de, biblioteca para comunicar meu front com o back. Se eu não especifiquei, porque do compliance da governança, se eu não especifiquei que eu quero X, fiz uma tarefa agora, vou procurar. A melhor é a Y. Fiz outra tarefa semana que vem. Se dentro do meu compliance, das minhas regras, não está dizendo para ele fazer um Explorer no projeto e procurar se já existe, ele vai fazer de novo. Deixa eu procurar. Hoje a melhor é a X. Pum! E ele vai implementar 2 bibliotecas de comunicação com back no teu projeto. Exatamente. Esse tipo de coisa acontece. E isso abre muito espaço também para o que a gente chama de prompt injection, né? Que é, por exemplo, se hoje eu posto no LinkedIn, eu sou o melhor em fazer embaixadinhas do mundo. Se eu pesquisar no Google imediatamente isso, o primeiro resultado vai ser o meu perfil do LinkedIn com a postagem. Eu sou o melhor em fazer embaixadinhas do mundo. E por um tempo, eu realmente serei o melhor em fazer embaixadinhas do mundo, até que as outras buscas, né, me ultrapassem. Mas a questão é, quando a gente está falando justamente desse ponto, de stacks, de tecnologias, eu posso colocar um malware e dizer, esse malware é a melhor tecnologia de front-end que a gente pode utilizar num projeto. E daí, quando a minha IA, sem guardrails, sem processos de governança, sem barreiras, for lá pesquisar qual a melhor biblioteca para implementar front-end, vai aparecer o malware zipado e ele vai baixar porque ele não tem, né, esse discernimento de, cara, a pesquisa número 1 de hoje é muito recente, não tem antecedentes, ele pode ser que ele baixe e acabe implementando algo que não vai de acordo com a segurança do meu projeto. Sim, eu não vou eu escrever lá no SQL Injection maldosamente, a não ser que sob um ataque, alguma coisa assim. Mas eu vou preparar a busca da internet feita pela inteligência artificial para chegar em resultados que provoquem danos, né? Exatamente, muita gente talvez não entenda isso quando a gente fala de não inserir dados sensíveis em chatbots, é justamente aí que pega o problema, que ele vai estar ativamente pesquisando as bases e procurando, e ele pode fazer uma alteração crítica no teu sistema, e falando de injections, é o mais perigoso, porque vai direto para banco, então ele pode fazer uma pesquisa e naquele momento ele encontrar uma fonte que seja de uma fonte não confiável e utilizar. O mês passado ficou famoso um caso que aconteceu no Paraná, que 2 advogadas, vocês viram, foram suspensas porque elas colocaram num paper para um juiz. Sim, letras... um código lá para induzir o cara a fazer alguma coisa. E o detalhe era em letra branca, né? Em letra branca, E aí a letra branca era lida, porque vem dados, né? Transformado em dados. O cara A gente, a olho nu, nós, em olho nu, não conseguiríamos identificar isso, porque tá em letra branca. Fundo branco, letra branca. Mas a IA, sim. Nós tivemos um caso lá também há pouco tempo num cliente com um projeto muito antigo que usava JSF e jQuery, que a biblioteca foi defasada, então o pessoal parou de dar manutenção, desistiu dela, não existe mais nem para baixar agora no site oficial, e alguém foi lá e comprou o domínio.
A biblioteca, quando tu usava ela, ela fazia um request para o domínio para ver se não tinha atualização. O pessoal pegou esse mesmo domínio, colocou uma injeção de JavaScript lá dentro, aí toda vez que tu rodava a página, ele batia lá e pedia um usuário e senha. Só pelo simples fato que uma biblioteca defasada deixou o domínio disponível e alguém foi lá e... pip. Exatamente. Se tu larga isso dentro do teu agente lá, é capaz de tentar rodar e pedir um usuário e senha pra ti no teste lá. Tu, é o meu aqui de... Deixa eu botar. Deus, né? E nessa linha, eu vejo que hoje muito da demanda, essas demandas um pouco mais embrionárias de quem quer implementar inteligência artificial, e daí falando especificamente na parte da TI, na parte de software, tá na atualização de código legado. Então, é muito perigoso porque a atualização de código legado, a grosso modo, e colocando de forma muito geral mesmo, é um prompt que diz, pô, pega esse código antigo e transforma em algo atualizado, algo recente. É claro que por trás vai muito mais arquitetura, mas a ideia geral é essa. E isso abre muito espaço para riscos nessa mesma linha de, cara, bibliotecas defasadas, as novas bibliotecas, talvez, a gente não quer a última versão beta que foi lançada, a gente quer uma versão consolidada, a gente quer uma versão funcional de mercado que esteja, né, competitiva dentro dos padrões que a gente estipulou. Então, tem muito dessa questão também, e é por isso até que eu vejo que eu estava até conversando antes da gente começar, a gente está movendo muito para soluções on-premise, né? Para não depender de bibliotecas externas e não depender de agentes programados externamente. Eu vejo que muitos estão se movendo para essa solução on-premise de utilizar servidores internos seus, bases de conhecimento seus, documentações próprias e não ter mais nada de pesquisa na web, de treinamento externo que seja fora do controle, porque não poder olhar embaixo do capô desse carro é algo preocupante para algumas organizações, sim. Bom, e essa era uma das perguntas que eu queria fazer para os dois, né? O que vocês estão vendo, assim, o Arthur estava me contando que ele estava num evento, né, da Lenovo, e que a Lenovo está preparando máquinas, né, com GPUs e tal, capazes de rodar a IA on-premise, tá? Então a gente fica sabendo, né, por exemplo, no início ali se divulgou que se tu tivesse um Mac Mini, tu conseguia colocar, né, conseguia rodar uma IA, né, com olhama e tal. Não é bem assim, né? Porque tu precisaria de um Mac Mini Pro, já com 32 GB de GPU, e mais 64, né, de memória RAM unificada. Então, a coisa não é bem assim, né? E aí eu vi uma máquina da NVIDIA que tinha 128 de GPU, tá? Própria para isso, óbvio, né? Então, uma máquina que pode rodar aí um modelo de 70 bilhões aí, né? Tranquilamente, tá? Que aí já passa a ser um modelo bom. Vocês têm, assim, o que vocês já testaram? O que tu já viu, Arthur, e Carlos? O que vocês já viram nesse sentido? O que é verdade? O que eu acho? Eu penso que é conveniência versus controle. Então, hoje a gente tem os modelos de mercado e é muito fácil a gente entrar em chatgpt.com e utilizar a plataforma da OpenAI ou utilizar a plataforma do Cloud ou N outras que tem, e é tudo muito conveniente, muito fácil. A gente paga uma licença e está pronto para uso, mas ter o esforço a mais de fazer a configuração de um agente on-premise, de ter um modelo rodando localmente, exige mais, exige tanto em hardware quanto em conhecimento mesmo de software, mas vale muito a pena nesse nível de customização, desses códigos serem open source e eu poder alterar na minúcia e entender o que está sendo consumido, de onde está vindo, onde ele é permitido fazer buscas. Tudo isso acaba sendo um ganho enorme para quem tem o know-how dentro de casa ou que nem a gente falou dos papéis especializados, talvez cada vez vá surgir mais no mercado pessoas capazes de fazer esse tipo de configuração para organizações.
Mas recentemente lançou o Odysseus, que é uma LLM própria, que ela é open source, tem no GitHub, é grátis para baixar, Odysseus. E ela é própria, grátis para baixar, e ela já vem, no momento que tu instala e começa a utilizar a interface dela, ela já vem com uma recomendação baseada no teu próprio hardware do que vai ser capaz de rodar. E, claro, entra uma questão de custo por trás, com certeza, e precisa ter talvez um computador um pouco mais parrudo para conseguir utilizar, com certeza. Mas tem um ganho enorme nesse sentido de que tudo dentro dela é customizável. Toda a documentação que eu coloco ali dentro, todas as bases de conhecimento, a personalidade, aqueles pontos que dentro da OpenAI ou Anthropic nos disponibilizam em atualizações, a gente pode fazer nós mesmos, né? Tudo que a Fazer um gente file-tune. exatamente, tudo que a gente sente falta, eu gostaria de ter um agente específico para e-mails, por exemplo. Eu queria automatizar meu envio de e-mails. Tu pode criar uma aba separada, porque é tudo open source, tudo moldável, tudo customizável. E eu acho que talvez essa seja a próxima grande trend, depois dessa onda de big techs que lançam seus agentes, vamos chamar de convenientes. A gente vai entrar agora na era mais da customização e desse fine-tuning e entendimento do o que vai por trás. Acho que conforme a gente vai adquirindo conhecimento sobre, a gente fica cada vez mais capazes de... E isso pode ser estratégia da organização, né? Ter a sua IA, ter seu modelo junto com seus produtos, entregar isso para o cliente sobre a forma de serviço num custo muito menor do que se tivesse... Exatamente, porque, e daí o pessoal pode colaborar, mas o que é hoje o custo em tokens? Na verdade, é o custo para utilizar um hardware de terceiro. Se tu tem o hardware dentro de casa, não existe um custo em tokens, existe um custo elétrico, existe um custo em infraestrutura, mas tu não tem um valor máximo de tokens que eu posso consumir e quanto custa cada token. Isso é definido Coisa boa. internamente. Exatamente. Coisa boa, né? Exatamente, né? O sonho. Então, eu acho que muitas das organizações vão começar a talvez até se frustrar com esses limites impostos, com essa questão de quanto custa o token no mercado, e vão começar a mover gradualmente para esse formato in-house, né? Eu tenho aqui dentro de casa e me custa um preço fixo, não é algo que, e eu acho que até no outro episódio eu comentei disso, é uma preocupação grande, que, cara, são 4, 5 grandes empresas que estão por trás, né, da fabricação dos chips, da fabricação do hardware que vai por trás, se todas elas definirem amanhã que vão subir o preço em 20% em conjunto, para eles não tem perda nenhuma e nós ficamos reféns desse aumento, porque não vai ter o fator competitivo, né? Todas elas subiram 20%, o único problema foi que ficou mais caro e quebrou o mercado. Hoje, o RAM já tá caríssimo, né? RAM que tu comprava para um computador antes por 600, 500 reais, hoje tá R$ 1.000, R$ 2.000, 32 GB de RAM tá R$ 3.000, então só cresce... GPU, então, nem falam. Exatamente, só cresce esses pontos e é uma preocupação e acho que vai ser uma preocupação cada vez maior, e na medida que soluções on-premise forem sendo desenvolvidas, esse preço também tende a baixar, porque não vão ser mais 5 ou 6 players controlando o que é utilizado e o que não é. Agora, tu ter a sensação, eu queria ter aquela sensação de não aparecer aquela mensagem, você esgotou tudo, aqui tá na volte daqui 3 horas, né? Exatamente. Sua sessão reinicia daqui 1h30, putz, é muito chato. Posso complementar aqui, se me permite? Claro. Eu acho que a tendência é essa sim, né? Mas nos moldes que a gente tem hoje, o custo inviabiliza. É muito caro tu ter um computador de 100 e não sei quantos GB de RAM para poder rodar um modelo e não necessariamente ele vai estar satisfatório para a quantidade de usuários que vão utilizá-lo. Hoje, se a gente pegar um Mac Mini o meu que eu usei lá de 16, eu rodei uma LLM de 32, eu acho, 22, esgoelando ali a minha RAM no máximo, E aí? e a minha velocidade de token ainda foi assim uma questão de 12, 13 por segundo. Esgoelando. Baixíssimo. Esgoelando. Só tu. Só eu.
É Exatamente. que o 16 é muito pouco mesmo. É, só eu. Então, mesmo tu tendo uma máquina de 128, que já vai ser um custo absurdo, eu acredito que ele não entregue mais do que 20 usuários satisfatoriamente. Qual é E aí, o que tu usou? O que tu usou? foi um Quen 3B, alguma coisa, já faz um tempinho já. Não realizei mais testes depois, tá? Mas a mais de 20 usuários satisfatoriamente, eu acredito que ele não vai entregar. E aí tu vai ter que ter uma máquina de 120 GB de RAM para cada 20 usuários. Mais custo elétrico, mais custo infra, mais custo de manutenção, porque essas máquinas vão começar a dar pau, elas têm que ser físicas, né? Porque nem a pau que tu vai alocar isso em uma infra cloud para rodar LLM. Porque aí tu tá tirando o custo de token, licença para jogar em custo de infraestrutura lá, que é baseado em tráfego também. Sim, uma placa assim tá $25.000. Sim, É um sim. absurdo. Então, não, e eu concordo com esses pontos. Acho que hoje realmente é inviável, mas o que eu digo, quando eu digo de tendência de mercado, eu acho que os players vão começar a explorar alternativas para isso. Justamente que nem a gente comentou de hoje ter máquinas voltadas somente para isso, porque hoje a gente está, na verdade, fazendo um retrofit de PCs, né? A gente pega uma GPU e uma RAM de mercado e faz um Frankenstein ali, mas não existe hardware pensado para isso, hardware de inteligência artificial. Eu acho que cada vez mais vão ser criadas essas ferramentas, vão ser criados modelos também, né? Que nem eu falei do Odysseus, mas tem outros modelos que a gente pode rodar localmente com um consumo menor. E também, de novo, né? Voltando nos nossos tópicos das diferentes tarefas, né? Pode ser que realmente para 20 usuários concorrentes seja algo inviável, mas para uma tarefa muito específica, algo muito personalizado. Até nos computadores pessoais vão começar a ter GPUs, né? Uhum. Vai ter CPU, mas vai ter GPU também. Eu já vejo alguns fabricantes aí começando a desenhar algo nesse sentido, né? Até notebooks, enfim, Uhum. vai nessa linha. Não, é uma tendência. A gente fala um pouco sobre soberania também, né? A gente sabe que os movimentos vão e voltam, né? Essa questão de não ficar dependente. A gente teve a questão do Fable 5 lá ser caracterizado como uma IA de alto valor, questão de segurança. Aí o governo americano vai lá e tira do ar 2 dias. O que isso representa? Que muitos negócios podem ter ficado fora por eles estarem, né, sem poder utilizar. E isso parece pouco, ou pode não representar, mas já cria aquele alerta, né, de que, opa, aqui a gente está numa situação de não poder depender, né, porque alguém lá em cima pode resolver virar uma chave e deixar meu negócio. Ah, mas o negócio não muda para uma outra IA automaticamente, já começa a questão da arquitetura e coisas do tipo, mas faz esses alertas, né? Então a gente vê a União Europeia, por exemplo, nesse sentido também está pensando muito em não depender mais dos grandes fabricantes. Olha só, eu tô com eu até salvei isso aqui porque eu achei um absurdo tão grande. Tem uma moça que ela é influencer aí, todo mundo é impressionante, né? Os caras falam, porque o Nós Close, somos aqui também. impressionante, assim, ó. Aí ela me bota a seguinte notícia: tem o CEO o CEO da Nvidia não dormiu esta noite, tá? Porque um italiano sozinho ele conseguiu fazer rodar, tá? Num laptop um modelo de 744 bilhões sem GPU. Pessoal, como é que uma pessoa pode dizer um troço desse? Né? Usando o Mixed of Expert, mas não tem como. Não, ele vai. Pode Sem rodar. nenhuma GPU. Não. Pode rodar, mas não vai entregar na mesma qualidade. Não vai, nem não perto. roda. O que é rodada? É terminar o Pois negócio depois de tantas horas. Né? Mas se você uma notícia dessas aqui perturba tudo, né? Porque Exatamente, mas acho que a volatilidade que a gente comentou, ela vai duas vias, né? É justamente esse ponto de essas grandes IAs que dependemos por alguns processos podem cair a qualquer momento, ou também podem inventar a nova onda e
tudo isso baratear, tudo isso se tornar Sim. uma commodity maior ainda, que hoje já é uma commodity, mas se tornar algo mais acessível ainda e que seja de muito mais fácil implementação. Então, com certeza, a próxima grande coisa está sendo inventada em algum É lugar. A verdade. questão é a gente estar sempre antenado para acompanhar esses movimentos de mercado e entender onde vão essas tendências, porque realmente o futuro eu vejo que não é depender desses grandes modelos e depender dessa volatilidade de, cara, a empresa, as próprias empresas, né, algumas já estão reportando não ver ganho. Acho que o Google foi o primeiro ano fiscal que ele relatou perda desde a invenção do Google. Então, cara, quem diz que no ano que vem eles não podem descontinuar o Gemini porque custa mais caro manter do que não ter ele, né? Então, A própria Apple, né, optou por não ter, uhum, usar o motor do Gemini, né? Mas exatamente. falando nisso, pessoal, Me deixa só um complemento claro, também, claro. Marcos, por favor. Neste ponto, a Google já descartou o CLI dele do Gemini. Não existe mais agora. Tu tem que Ah, usar é? tem que usar no anti-gravity, tá? Ele não tem mais CLI do Gemini agora, se tu quiser baixar. Ah, nesse ponto que tu comentou dos players, me preocupa dois pontos e eles são totalmente distintos, um para cada lado. Isso que tu falaste dos players chineses estão entrando agora e estão entregando muito bem relacionado a elas, me remete a isso, eles terem que começar a baixar um pouco mais para ficar um pouquinho mais adequado a realidades e tal, mas me preocupa também o modelo que eles aplicaram agora no Fable. Eles tiraram o consumo de licenciamento do Fable normal e passaram para um consumo eh, de créditos. Uhum, é Então, crédito único, é apenas por token, né? então agora tu tem que botar dinheiro para poder usar o Fable. Ele não faz mais parte do teu licenciamento mensal, da tua assinatura mensal que tu tinha com ele. E as duas vertentes remetem uma para cada lado. E eu não faço ideia para onde é que eles vão pular. Falando nisso, dentro dessa questão, o que que vocês estão usando, né? Geralmente eu queria saber assim, ó, quais são as IAs que vocês estão usando para codar, tá? E como é que estão usando o Cloud Code e o Codex da OpenAI? Como é que vocês estão vendo isso? O Carlos estava me dizendo que está usando as duas. Como é que é isso, cara? Depois o Arthur complementa aí. Eu uso no meu dia a dia de trabalho três, tá? Cloud, Codex e o Open Code para ações mais rotineiras que não precisam de uma grande interpretação. Então ele consegue executar tarefas que são. Vai lá e faz isso. Pronto. Vai e volta. Auxilia no consumo de token diário. Porque aí eu não preciso usar um modelo mais caro ou pago para fazer ações só de implementação ou de texto e documentação. Eles estão indo por duas vertentes bem distintas, no meu ver, assim. O Cloud, ele vem e conversa contigo. Cara, tu me pediu para botar esse botão aqui, ó. Mas essa tela não tem botão. Ela é uma tela que, pelo Customer Experience ali, ela é feita para navegar com setinhas, com drop-downs e não sei o que. O teu botão vai quebrar a tela, cara. Tu tem certeza que tu quer botar esse botão aí? Aí, não, beleza, vamos trocar, vamos fazer. Se tu disser pro Codex que tu quer o botão lá, ele vai olhar pra ti. Beleza, irmão, tá aqui o botão. Tchau. E foi embora. Ele tá indo muito mais diretamente sem rodeio. E, pelas minhas experiências, ele presta muito mais atenção nos arquivos de README, de interações, do que o Cloud. A gente perdeu, entre aspas, tá? Mas um conceito, ele começou a fazer teste unitário, tudo usando o GPT 5.6 lá no Height, lá. Gerou uns 20, 40 testes unitários lá, né? Por que, cara? Tô aqui no lowzinho aqui pra Que ficar. eles têm GPU. Tava escrito num readme da terceira pasta pra baixo lá, que tava um teste que eu tinha feito, tava lá. Executar os testes unitários com o 5.6 no Hive. Ele pegou lá de baixo lá e pum. Então tá, vamos, pá. Foi, todos os caras da semana inteira foi na brincadeira ali. Não deu, não, tu não esgotou, foi tocando. Ele termina a atividade. O Codex termina a atividade antes de dizer, meu, tô acabou, eu não posso fazer mais nada. O Cloud, ele para no meio da interação. Ele tá mudando de interação, ele, acabou. Mas é o que eu digo para vocês, a Anthropic, ela faz isso porque ela não tem GPU.
Então ela E também pelo modelo de créditos. O modelo de crédito está entrando agora, tá sendo devagarinho, está sendo implementado, mas primeiro vai ser o Fable e com certeza agora outros modelos disponíveis ali vão começar a também exigir os créditos como norma cada vez mais, eu imagino. Mas falando daí da minha experiência, eu também faço uso dos dois e acho que bem na mesma linha, porque às vezes sempre diz lá as recomendações falam, Sonê para tarefas mais do dia a dia, o Opus para tarefas mais complexas, e acho que a gente acaba superestimando o que são tarefas complexas no nosso dia a dia, porque os próprios Sonê me atende muito bem para o que eu faço no meu dia de trabalho mesmo e o que eu faço na minha semana de trabalho. Eu acredito que o Opus e o Codex são para estruturação. Cara, quero começar um projeto do zero, quero construir as bases de arquivo. Esse trabalho que é repetitivo, é custoso, é um pouco chato, eles assumem muito bem. Mas, porque nem diz, para inserir um botão numa tela, o Sonê me atende super bem. E um ponto do cloud, falando de codificação e também de todas as outras vertentes do cloud, é que ele tem uma customização por forma das skills, dos plugins. Tu pode fazer a adoção de plugins externos, né? Então tu pode baixar skills do GitHub, claro, por conta e risco, tem que ter uma certa apuração de onde estão vindo essas skills, mas tem skills na internet hoje que me ajudam mais do que as que vêm por padrão empacotadas ali no cloud, e isso é muito interessante porque é o que a gente fala desse mercado de especialistas, abre um leque enorme que hoje temos influencers que o curso que eles vendem cara, vou te vender o meu pacote de skills que eu utilizo no meu cloud para potencializar ele ao máximo. E então eu vejo que o cloud tem ele se assemelha com o que eu estava falando de modelos on-premise nesse sentido de customização, de poder pegar fatores externos que o pessoal programou e inserir dentro dele, customizar ele um pouco. Mas não ganha do que a gente estava falando, de, cara, ter algo open source que eu posso modificar e fazer o fine-tuning de cada aspecto é muito diferente. Então, eu utilizo o cloud, o Codex de forma conjunta. Beleza. Maravilha, olha lá, Marcos, nós chegamos na nossa hora. Bom, não consegui nem fazer metade das perguntas que eu gostaria de fazer para os nossos especialistas aqui, mas isso só mostra a qualidade do programa e do que vocês estão trazendo. Está fluindo, né? Bom, pessoal, sobre a gente, que a gente vê que realmente é uma questão até que envolve a IA como um todo hoje, ela é um assunto, né, inclusive geopolítico. A gente fala das IAs chinesas, daqui a pouco a gente vai estar no... ou tu usa IA chinesa, americana, tu usa IA... A gente tem um número que eu achei impressionante essa semana, que foi a questão de saber que nos Estados Unidos o pessoal está usando 60%, 70% IA chinesas, assim, na questão mas o valor, mas ele é impressionantemente menor. Se tu for usar o DeepSeek, por exemplo, como agente, motor de agente, tá? É impressionante, tu gasta ali $2, toda uma equipe usando, uma equipe de 15, 20 pessoas usando, perguntando, usando aquele agente, tá? Tu vai gastar $2 por dia, nem isso, com um modelo, né? E não é o DeepSeek V4 Flash, é o Pro, que é muito bom. É muito bom. Maravilha, mas vamos explorar mais essas questões e outras, né, Marcos? Num outro episódio. Estamos chegando ao nosso fim, né, do TIRS Cast Inteligência Artificial. Gostaria de bate-pronto agradecer a Arthur Matos, a Carlos Carvalho, tá, pela nossos especialistas em IA, bem como meu colega aqui, co-host Marcos Sperbi, e voltaremos num próximo episódio. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.